Esse vídeo é para mostrar como fazer um teste empírico da dureza das lâminas. Eu não vou comentar aqui sobre o teste realmente de dureza que é feito com um durômetro e tal, porque 99,9% das pessoas não têm acesso a isso. Esse é um teste que eu desenvolvi, que qualquer um pode fazer em casa, para ter uma ideia da dureza das suas lâminas. Primeiro, a pessoa vai precisar de uma lâmina, vamos dizer, benchmark, ou seja, uma para servir de padrão. No meu caso, eu optei pelos Victorinox. Por quê? Porque a Victorinox é muito consistente em dar uma dureza de 56 RC para suas lâminas principais. Eu tenho alguns Victorinox e todos eles, consistentemente, a lâmina principal tem 56 RC de dureza. Pois bem, como é feito o teste? É bem simples. Nós vamos utilizar a quina da espinha, não a espinha da lâmina propriamente dita, mas a quina da espinha, né? E vamos bater a quina da espinha de uma lâmina com dureza conhecida, que no caso aqui é o Victorinox, contra uma que, vamos dizer, que eu não conhecesse, esse Ganzo, né? 710. Então, eu posso fazer com a mão aqui, assim, mas se eu apoiar a lâmina, né, ela está apoiada aqui perfeitamente na vertical. Então, eu inclino cerca de 45 graus para expor a quina da espinha. E com o Ganzo, eu vou incliná-lo aqui também mais ou menos a 45 graus para que a espinha bata, a quina da espinha, perdão, bata na quina da espinha do Victorinox. No meu caso, como meu Victorinox, vocês podem ver que eu já refiz o desbaste total da lâmina, porque estava muito gasta por afiação. Então essa aqui agora tem poucas indentações, mas outros Victorinox meus tem várias indentações nas espinhas. Aliás, a maioria das minhas lâminas tem várias indentações, porque eu checo e contra-checo com várias lâminas para ter certeza da dureza. Uma recomendação é pegar uma caneta marcadora de CD e passar só na quininha da espinha, porque assim vai se ver exatamente o ponto em que houve o contato. E com a vantagem, no meu caso, por exemplo, que já tenho lâminas com várias indentações na quina das espinhas, eu vou saber qual que é a indentação que eu fiz agora, diferentemente das mais antigas que já estão aqui. E o principal, força. Ou seja, eu falei o principal é força, mas o que não se usa é força para fazer isso. Por quê? Porque se colocar muita força, vai provocar uma deformação plástica no aço, não pela natural resistência desse aço, dada a dureza, a deformação, mas porque houve a aplicação de um excesso de energia. Então é muito de leve, só para vocês terem uma ideia, é isso aqui, ó. Pronto, é isso. Ah, mas não deu para quantificar, vamos de novo. Só isso, tá? Não precisa mais do que isso. Aí, ó, provocou uma indentação no Victorinox. Por quê? Porque esse Ganzo tem 57, 58. Victorinox tem 56. Ah, e se eu usasse a Guepardo Police, por exemplo? Não provocou. Por quê? Porque a Guepardo Police tem 54 de dureza. E se eu usasse a minha D2, que tem 60, 61? Aqui, ó, uma indentação. Na D2, nada. Por quê? Ela tem 60, 61 contra 56. Uma artesanal. Aqui as pessoas têm que ter um pouco de cuidado, porque muitos cuteleiros fazem o tratamento térmico diferencial. Ou seja, somente o fio, a região do fio é enrijecida. Porém, mesmo essas lâminas com têmpera diferencial, pelo menos 1 centímetro aqui da ponta é temperado. Por quê? Na hora que a lâmina é imersa no meio de têmpera, essa porção aqui tem que entrar no meio de têmpera, senão ele não vai conseguir temperar a ponta do fio. Então, o teste pode ser feito na ponta dessas lâminas artesanais para evitar. Aqui, ó, inclinei a 45 graus para o outro lado.
nada de marca aqui e provavelmente um dente aqui. Não vou ficar procurando porque isso aqui já está cheio de dente. Então, isso é um teste que todo mundo pode fazer em casa. Quanto mais lâminas a pessoa tiver em diferentes durezas, mais acurado será a aferição da dureza da lâmina que ele está querendo saber a dureza. Por quê? Porque ele vai ter um banco de dados maior. No meu caso, eu tenho algumas dezenas de lâminas, então fica mais fácil. E outra coisa, para olhar a indentação, uma lupinha, no meu caso aqui eu uso uma de 20 vezes. O que acontece? Vamos supor, desculpe, e se eu testasse a lâmina de um outro Victorinox contra esse aqui? Não marcaria. Por quê? Porque é a mesma dureza. Assim, mas e se marcar? Se marcar em mesma dureza, é porque está pondo força demais. Porque, e qual é a força? Nós vimos aí, eu espero que tenham ouvido o barulhinho. Gente, a força, para vocês terem uma ideia, seria a força de você batendo com o seu dedo indicador na ponta do seu nariz. Tipo quando alguém fala assim, isso aqui não é nariz de palhaço, não. A força é essa. É quase nada. Porque se você botar mais força do que isso, a deformação plástica no aço vai se dar pelo excesso de energia. Tá? Então, essa é uma maneira prática de se determinar a dureza de uma lâmina com dureza desconhecida, tendo uma lâmina com dureza conhecida. No caso, eu uso o Victorinox pela constância, pela consistência da Victorinox em aplicar as suas lâminas principais a dureza de 56 RC. Depois de um tempo, quando a pessoa tiver várias lâminas e um banco de dados maior, ela vai conseguir refinar isso. Eu, por exemplo, consigo saber quando uma lâmina minha tem 58, 57, 56. Então, a grosso modo, para quem tem um Victorinox, você quer fazer o teste, fez o teste da quina, marcou o Victorinox e não marcou a sua lâmina é mais dura do que 56 RC. Não marcou nenhuma das duas, sua lâmina então tem 56 RC. Marcou a sua lâmina, não marcou o Victorinox, sua lâmina tem menos de 56. Mas quanto menos? Aí já é complicado, se você não tiver um banco de dados, porque aí você tem que quantificar a profundidade ou severidade da indentação. E quando só tem um Victorinox para saber a dureza, fica complicado. A partir do momento que o seu banco de dados crescer e você tiver mais lâmina, aí você vai conseguir, vamos dizer, uma maior apuração nessa dureza. Você vai conseguir determinar com um pouco mais de precisão, se é que nós podemos chamar isso de precisão. Volto a repetir, isso não é científico, isso é empírico. Mas eu acho que, de maneira geral, deu para o pessoal perceber como é feito o teste. Então vamos fazer aqui na mão. O ideal é estar apoiado, para evitar que a mão ceda e tal, mas dá para se fazer também aqui, ó. Tomara que dê para perceber o barulho. É só isso, não mais força do que isso, porque senão vai distorcer o resultado dos testes. Antes que eu me esqueça, existem fatores que podem distorcer os resultados. Quais são esses fatores? Em menor grau, o estado da espinha. Por exemplo, uma espinha em ângulo bem agudo, com a quina, com a aresta bem aguda, contra uma espinha com a aresta arredondada. Pode dar uma pequena alteração, né? Mas esse normalmente não é o principal fator. Os principais fatores que podem alterar ou distorcer o resultado desse teste são lâminas com revestimento. Então, por exemplo, só para se ter uma ideia, lâmina com revestimento de nitrete de titânio dá uma alteração grande. Por quê? Porque o nitrete de titânio tem dureza aí na casa dos 86, 88 RC. Tá certo, é uma camada muito fina, coisa de 1 a 2 microns, talvez 3 microns, né? Mas dá uma alteração, porque esse teste vocês viram que a força é quase nada. Outro revestimento que pode dar alteração, cromo duro, também pode dar uma alteração. A Mora lançou agora, acho que a Mora Robust, com, acho que é DLC, pode dar muita alteração, porque a dureza do DLC, alguns afirmam que chega aí à casa dos 95 RC. Só lembrando, gente, a escala Rockwell C
ela só vai até 68, no máximo 70. A partir disso aí, quando se vê durezas maiores do que essa, são estimativas e equivalências feitas, tá? Porque a Rockwell C mesmo só vai até ali, em torno de 68, 70, né? Então, esses detalhes podem alterar ou distorcer os resultados, né? Mas qual a importância de se saber a dureza de uma lâmina? Ora, a maioria das pessoas nem pensa nisso, ou não está nem aí para isso. Mas a dureza de uma lâmina, se somada, por exemplo, ao tamanho dos grãos do aço, pode te dar uma boa informação acerca da qualidade do tratamento térmico desse aço e do que a sua lâmina pode suportar ou não. Então, se o tratamento térmico foi bem feito, uma lâmina com 58 de dureza, você sabe que você pode submetê-la a uma carga de esforço sem risco para a lâmina. Por outro lado, se essa dureza fosse 60, 61, a lâmina já corre sério risco. Um exemplo clássico disso é o 440C. Em 58 RC, ele tem uma resistência, digamos, relativamente boa para o uso cotidiano. Endureça essa lâmina até 60, 61 e se você deixar ela cair no chão, ela quebra. Então a dureza é um fator para o usuário identificar, por exemplo, desculpe, qual tipo de esforço ele pode demandar da sua lâmina. Entre outras coisas, também a dureza tem uma relação próxima com retenção de fio. Quanto mais duro um aço, maior sua retenção de fios. Se a dureza for excessiva, esse aço vai começar a apresentar fraturas, no caso do fio, microfraturas, que é um fator de degradação desse fio. Eu acho que era basicamente isso.